meu nome é Sofia. Sejam bem-vindos a um podcast da LIAND, a Liga de Anestesiologia e Dor. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a anestesia no plexo braquial. E eu estou aqui com os meus colegas. Tudo bem? Meu nome é Alus, sou estudante de medicina também, participante da Liga. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o plexo braquial. Eu sou Maria Eduarda, também estou na Liga de Anestesiologia, sou do marketing. E é isso. Hoje nós temos aqui o Dr. Felipe Teodoro para falar um pouco sobre essa anestesia tão específica para nós. Gostaria de agradecer o convite para conversar com vocês hoje. Sou anestesista, eu sou formado pela Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp, fiz residência médica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu tenho título superior de anestesiologia, sou membro ativo da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, da Sociedade Paulista de Anestesiologia. Sou preceptor da anestesiologia aqui do Unisalesiano e sócio do Serviço de Anestesiologia de Araçatuba. O tema do bate-papo de hoje vai ser de bloqueio de plexo braquial. Quando a gente vai estudar o plexo braquial, a gente tem que contextualizar que isso está dentro de um assunto maior, que são os bloqueios periféricos, né? O bloqueio periférico é uma técnica anestésica totalmente diferente da anestesia geral e do bloqueio de neuroeixo. A anestesia geral, enquanto a gente tenta fazer medicações endovenosas e inalatórias para garantir hipnose, analgesia e relaxamento muscular, e o bloqueio de neuroeixo, a gente faz uma RAC ou uma peri, a gente vai lá no subaracnoide ou no espaço peridural, a gente está focando o sistema nervoso central do paciente. O bloqueio de plexo é ao contrário, né? O bloqueio de plexo é algo periférico. Eu estou saindo do sistema nervoso central e estou indo no sistema nervoso periférico do paciente, nos nervos, né? Eu consigo bloquear tudo, todos os nervos, devido ao advento da ultrassonografia, que ajuda tanto a gente atualmente. No caso de bloquear especificamente os nervos do braço, é o bloqueio do plexo braquial, que é que a gente vai conversar um pouquinho aqui agora. O estudo do bloqueio do plexo braquial especificamente já é bem antigo. No século IX já tem relatos no livro da Ilíada, do escritor Homero, sobre a anatomia dele. Ele é formado pelas raízes de C5 a T1, tendo um componente variável de C4, que é chamado de pré-fixado, um componente variado de T2, que daí ele é chamado de pós-fixado, e ele forma raízes, tronco, divisões, fascículos, até os nervos terminais. Aqui uma representação, um desenho do plexo braquial, né? Como a gente vai fazer um bloqueio dele, o anestesista precisa conhecer totalmente essa anatomia. Do lado direito é onde ele nasce, né? É onde está a medula, é a parte roxa ali. Dá para ver que ele é formado por raízes de C5, C6, C7, C8 e T1. Ele se junta em tronco superior, médio e inferior. Esses troncos se dividem em partes anteriores e posteriores, que se juntam em fascículos laterais, medial e posterior, e depois os nervos distais, né? Que tem o nervo musculocutâneo, o radial, o axilar, o mediano e o ulnar. A gente consegue bloquear tudo isso aqui. O que é interessante a gente observar nesse desenho? Tem alguns nervos que acabam sendo bem proximalmente, ali na parte de raiz. Tem o nervo supraescapular e, no sinal positivo, é o nervo subclávio. Por que é importante isso? Esses nervos dão um componente sensitivo da clavícula e da parte posterior do ombro. Se eu precisar fazer uma analgesia, uma anestesia do ombro e clavícula, eu tenho que fazer um bloqueio bem proximal, bem na parte de raiz. Se eu for mais distal, eu perco essa inervação, eu consigo bloquear todo o braço, só que essa parte alta de ombro e clavícula acaba ficando descoberta. Aqui mais um desenho do plexo braquial, né, mostrando todo o caminho que ele percorre no corpo. Ele acaba nascendo ali lateralmente a coluna, né, de C5 a T1. No pescoço ele passa entre dois músculos, seu escaleno anterior e médio, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, e passa por debaixo da clavícula. Ali na clavícula tem uma relação muito importante com a artéria subclávia e com o pulmão, e mergulha para dentro do braço, na região da axila, junto com a artéria axilar. Aqui tem os dermátomos, né? O que é dermátomo? É toda a parte que é inervada para cada nervo. É bem complexa essa inervação do braço e é muito interessante, vocês têm que reparar duas partes aqui. Que é aquela parte verde, medial do braço, ali perto da axila, que está o nervo intercosto braquial, ele não vem do plexo braquial, ele vem de T2. E o nervo supraclavicular, ele também não vem do plexo braquial, ele vem do plexo cervical superficial, que ele pega uma região do deltoide. Ou seja,
Tem cirurgias no braço que, se eu fizer só bloqueio de plexo braquial, o paciente vai ter dor, devido a esse componente do intercosto braquial e do supraclavicular. Eu tenho que complementar com uma outra anestesia para pegar esses dois nervos especificamente. Qual que é a aplicação clínica para mim, né? Quando que eu faço um bloqueio de plexo braquial? Toda vez que eu tenho uma cirurgia no membro superior, que eu quero dar anestesia com um bloqueio ou analgesia. Qual que é a diferença entre elas? A anestesia, eu vou usar o bloqueio como técnica anestésica principal. Ele realmente vai tirar a motricidade do paciente, ele vai retirar totalmente a dor do paciente e o cirurgião vai fazer a cirurgia apenas com um bloqueio de plexo, que eu posso ou não associar uma sedação para um conforto para o paciente, que não é obrigatória, mas é muito interessante fazer uma sedação, né? Porque o procedimento é um pouco desconfortável, você entra com uma agulhinha ali, pode doer, depois ele não precisa ficar ouvindo o que está acontecendo, então a gente sempre faz uma sedação para um conforto para o paciente. Ou a gente pode fazer uma analgesia, a gente faz anestesia geral e associa o bloqueio como uma técnica coadjuvante. Por exemplo, cirurgia de artroscopia de ombro. Vocês já ouviram? Não. Sim. É um posicionamento bem ruim para o paciente. O posicionamento é desconfortável. Então a gente sempre faz anestesia geral. Só que faz o bloqueio de plexo como analgesia no pós-operatório. Então esse paciente, depois que ele acordar, ele vai acordar sem dor, né? Ele vai ter um pós-operatório mais confortável, ele vai conseguir fazer uma fisioterapia de maneira mais confortável, ele não vai usar opioides, então ele não vai ter efeito colaterais dos opioides, né? Náusea e vômito, retenção urinária, prurido, depressão respiratória. Esse paciente vai ter uma alta mais precoce do hospital, né? O paciente ganha com isso, o cirurgião ganha com isso, o hospital ganha com isso, com essa alta mais rápida do paciente. O que eu preciso para me preparar para um bloqueio de plexo? Que nem qualquer técnica anestésica, eu preciso fazer uma visita pré-anestésica, idealmente dias antes da cirurgia, para conhecer o paciente, conhecer as comorbidades do paciente, ver as medicações que ele utiliza, ver se tem contraindicação ou não para fazer esse bloqueio de plexo. E no momento da cirurgia, eu preciso fazer uma monitorização básica dele, que consiste em eletrocardioscopia, pressão arterial não invasiva, saturação de pulso, deixar uma veia periférica, porque nessa veia eu vou fazer medicações endovenosas para fazer uma sedação, para fazer uma anestesia geral, e é uma técnica estéreo, né? Então tem que estar com luva, com máscara, com gorro, fazer a higienização das mãos e a antisepsia total da região do bloqueio. Tipos de bloqueios que a gente pode ter. De novo, o desenho do nosso plexo braquial. Dependendo de onde eu injeto o anestésico local, vai ser um bloqueio. O interscalênico na altura das raízes, o supraclavicular na altura dos troncos, o infraclavicular na altura dos fascículos e o axilar na parte mais periférica dele, né, nos ramos terminais dele. Entrando agora especificamente em cada um, no bloqueio interscalênico. O bloqueio interscalênico é o bloqueio mais proximal que a gente utiliza. A gente deixa o probe nessa parte lateral do pescoço, na altura da vértebra C7, e é indicado para ombro, clavícula e húmero proximal. Aqueles nervos lá que eu falei no começo, que é bem proximal, que eu preciso bloquear nas alturas das raízes, senão eles acabam sendo perdidos. A imagem que a gente acaba tendo no ultrassom, esse é um desenho, né, da imagem. Você tem o SASM, é o músculo escaleno anterior. O MSM é o músculo escaleno médio. E entre os músculos tem a fenda interscalênica, que é onde nascem as raízes. Tem a raiz de C5, a raiz de C7, a raiz de C6. E ali naquela região que a gente acaba injetando nosso anestésico local. Ali a imagem ultrassonográfica que a gente acaba vendo na nossa prática, as bolinhas são as raízes. Que a gente tem que tomar muito cuidado nessa imagem. Dá para ver que tem dois vasos ali, né? É a veia vertebral, a artéria vertebral. Então você tem um risco de entrar com a tua agulha ali e fazer uma punção venosa, fazer uma punção arterial. Você tem uma parte óssea, que é o processo transverso da vértebra C7. Se você injetar ali perto, o anestésico local pode difundir para o neuroeixo do paciente, fazendo uma RAC total, fazendo uma peridural. Só que é uma RAC, uma peridural em região cervical. Isso é muito grave, né? Pode levar a uma insuficiência respiratória, a um colapso cardiovascular. E outra coisa muito importante, próximo do escaleno anterior tem um nervo frênico. O nervo frênico faz a inervação do diafragma, nosso principal músculo da inspiração. Se eu faço um bloqueio do nervo frênico, o paciente não consegue
respirar daquele lado. Ele tem uma paralisia hemidiafragmática. E 100% dos bloqueios interescalênicos têm bloqueio do nervo frênico ipsilateral. Se é um paciente saudável, sem nenhuma patologia respiratória, não tem nenhum problema. Ele vai perder ali 25% da capacidade vital forçada dele, mas não vai ter nenhuma descompensação respiratória. Porém, se é um paciente com DPOC, pneumopata, tem apneia do sono, é um grande obeso, esse 25% perdido de capacidade vital vai ser o suficiente para ele entrar em insuficiência respiratória, né? Então, é uma contraindicação para esse bloqueio. Do mesmo jeito, se eu tenho uma fratura bilateral de húmero e faço um bloqueio bilateral interescalênico, eu vou ter um bloqueio bilateral de nervo frênico. O paciente não consegue mais respirar, não pode fazer esse bloqueio de maneira bilateral. Doutor, e se caso atingir, como que faria uma reversão dessa situação? Não dá para reverter. Não tem nenhuma medicação que a gente consegue reverter o anestésico local. Se a gente acabou fazendo e o paciente tinha uma contraindicação e teve uma descompensação respiratória, tem que dar um suporte ventilatório para ele. Pode ser uma ventilação não invasiva, pode ser uma intubação orotraqueal e esperar o tempo de resolução, que vai demorar de acordo com o anestésico local, algumas horas aí, 6, 7, 8 horas. Tá? Uma outra complicação que pode acontecer é síndrome de Horner, né? Que você tem miose, pitose, enoftalmia e anidrose ipsilateral ao bloqueio. E que a gente estava discutindo aí, a paralisia hemidiafragmática. Vocês verem ali o membro superior esquerdo dele, tem um material de síntese, e a cúpula diafragmática esquerda, olha como está muito mais alta que a cúpula diafragmática direita. Esse paciente está numa inspiração profunda e o diafragma não desceu, ele não está conseguindo inspirar profundamente daquele lado. Repetindo, para a gente, saudável, não tem nenhum problema. Para pacientes pneumopatas, isso pode descompensar a parte respiratória deles. Outro bloqueio é o supraclavicular. Você coloca o probe ali um pouquinho mais baixo, você repousa o probe em cima da clavícula do paciente. É indicado para húmero distal, cotovelo e antebraço. A anatomia que a gente vai ter nessa região é essa da foto, né? O que é importante observar nisso? Você tem uma relação muito próxima ali com a artéria subclávia e com a ápice do pulmão. Então, se você entrar com a tua agulha ali na artéria subclávia, você vai fazer uma punção arterial, vai formar um hematoma, só que numa região que não é compressível, né? A clavícula está passando ali na artéria subclávia, você não consegue comprimir ela para conter aquele hematoma. E o pulmão está ali muito próximo. Se você avançar com a tua agulha, você pode fazer um pneumotórax nesse paciente. Aqui um vídeo para a gente ver esse bloqueio. Ali, aquela região redonda que pulsa é a artéria subclávia. A agulha está vindo ali da direita para a esquerda, essa estrutura mais branca, né? E toda aquela região emaranhada ao redor da artéria é o plexo na região supraclavicular. Por que o ultrassom é bacana? Eu estou vendo exatamente onde está a minha agulha. Eu estou vendo exatamente onde está a ponta da minha agulha, né? E olha a proximidade que tem da artéria. Imagina fazer isso às cegas, né? O risco que eu tenho de entrar com essa agulha 1 milímetro para frente e entrar dentro da artéria, fazer um hematoma, ou no pulmão, que está logo ali abaixo, né? E você vai vendo que ele vai jogando um anestésico local. Ó, jogou o anestésico local agora, todo aquele emaranhado de nervos, eles vão se separando, né? E vai bloqueando esses nervos com o anestésico local, que vai banhando toda a extensão deles. Doutor, geralmente quanto tempo demora para fazer efeito esse anestésico? Depende do anestésico local. Quando você usa lidocaína, a latência é muito curta, coisa de 5 minutos. Já anestésicos locais de longa duração, a BUP e a ropivacaína, vai uns 15 minutos. Então, você tem que segurar a ansiedade do cirurgião. Não adianta nada, você vai lá, faz o bloqueio, ele já começa a escovar, mexer no paciente. Se eu usar a ROP ou a BUP, que a gente geralmente usa essas, é de 15 a 20 minutos para realmente chegar no 100% do efeito. Um outro bloqueio axilar, né? O bloqueio axilar ele é mais distal, vocês estão vendo agora que a gente está abaixo da clavícula, está ali na região da axila do paciente. Ele é indicado para antebraço, distal, punho e mão. A imagem que a gente tem a artéria axilar, né, em vermelho, e os nervos já está tudo separado ao redor dela. Tem o nervo mediano, o nervo ulnar, o nervo radial, e fora do componente da artéria axilar tem um nervo músculo cutâneo ali dentro do bíceps, que
tem um vídeo realizando esse bloqueio. Você dá para ver a artéria axilar pulsando bastante, né? E a agulha bem debaixo dela ali, ó, indo em direção ao nervo radial. De novo, olha como é próximo, Muito próximo. as estruturas, né? Para você puncionar essa artéria é muito fácil, né? É tudo muito próximo, por isso que o bloqueio garante uma segurança muito grande para a gente, garante que a gente está fazendo esse procedimento e sabe exatamente onde o meu anestésico local está sendo injetado, né? Então ele está indo ali primeiro na parte do radial, aí ele recua um pouco, está injetando um pouco mais de anestésico local, ele vai recuando para ir na parte de cima da artéria, que é onde está o nervo mediano, e também acabar bloqueando ele. Como aí é uma região mais distal, tem que fazer múltiplas punções, né? Os nervos já estão totalmente separados. Ó, o mediano ali sendo totalmente rodeado de anestésico local. Drogas utilizadas. Basicamente são anestésicos locais. Lidocaína, ropivacaína e a bupivacaína. Qual que é a diferença entre elas? Rop e bup têm uma ligação proteica alta, tem uma lipossolubilidade alta, ou seja, elas duram bastante. Lidocaína, ao contrário, ela dura pouco. Pensando em anestesia, todas elas é o suficiente para fazer uma cirurgia e dar anestesia. No entanto, a analgesia que vai dar a diferença. Se eu utilizo a lidocaína, a analgesia vai ser muito curtinha. 5, 6, 7 horas de analgesia. Já a ROP e a BUP, eu vou ter uma analgesia às vezes de 20 horas. E é esse o grande benefício, é ter analgesia. Então a gente acaba preferindo ROP e BUP devido a essa analgesia mais estendida que a gente acaba tendo. Dá para colocar drogas adjuvantes, que nem a dexametasona e alfa-2 agonistas, que potencializam mais ainda essa analgesia no período do pós-operatório. Técnicas que a gente pode utilizar. Inicialmente, há muitos anos atrás, era só a técnica da anatomia. Você palpava a anatomia do paciente e entrava com uma agulha que não era adequada para a punção, e você sabia que estava no nervo porque o paciente relatava parestesia, né? Mas olha o perigo disso. Você pegar uma agulha de aspiração e saber que está no nervo porque você entrou com a agulha e relatou parestesia. Você tinha um risco de lesão neurológica muito grande com essa técnica. Para tentar resolver esse problema, apareceu esse aparelhinho aí, que é um estimulador de nervo periférico. Se utiliza uma agulha específica e esse aparelho transmite uma corrente elétrica que sai na ponta dessa agulha. E você sabe que está próximo porque essa corrente elétrica despolariza o neurônio e daí você vê uma contração motora no paciente. E você consegue saber o tão próximo que você está. Se você tem uma corrente muito baixa que está causando uma despolarização, uma contração muscular, quer dizer que você pode estar intraneural. Então você tem que afastar. Ele conseguia me falar a proximidade estava do nervo e se realmente eu estava intraneural ou não, para não injetar o anestésico intraneural, porque o anestésico local também é neurotóxico. Eu tenho que injetar ao redor do nervo e nunca dentro do nervo. Aí, imagens que utilizam a técnica da anatomia junto com o eletroneuroestimulador, né? Essa primeira foto é um bloqueio de interscalênico e as outras duas são bloqueios axilares. Tudo pela anatomia usando o eletroestimulador. E a técnica padrão ouro, que é o que a gente utiliza hoje, que é a ultrassonografia, é o que a gente tem que utilizar, a gente tem que treinar, tem que usar ultrassom diariamente, né? Que garante uma segurança muito grande, reduz as complicações das punções, eu sei onde a minha agulha está, eu sei onde o meu anestésico local está, e dá para também associar o estimulador de nervo periférico junto com o ultrassom. Aí eu ganho mais segurança ainda no meu procedimento. Tem manômetros de pressão, esse aparelho aqui é muito interessante. Você coloca na ponta da seringa e ele me diz qual que é a pressão da injeção. Por que é isso? Antigamente, quando você estava fazendo pela anatomia, você ia injetar e falava assim, ó, tá duro, a seringa tá dura. O que quer dizer tá dura? A pressão tá grande. Isso significa que a agulha pode estar intraneural. Então você reposicionava a agulha. Só que é algo muito subjetivo esse tá duro, né? Tá duro quanto? Esse aparelho me diz a pressão que está sendo feita nessa seringa. Se é uma pressão acima de 20 PSI, bandeira vermelha. Altíssimo risco de injeção intraneural. Reposicione a tua agulha. Se for de 15 a 20, tem um risco alto ainda de injeção intraneural, tem que reposicionar a agulha. E de 15 PSI, bacana, você está numa posição muito boa, injeta o anestésico local, que vai ser sucesso e não vai ter o risco baixo, né, de lesão intraneural.
Complicações, que a gente já falou. Intoxicação por anestésico local, paralisia de nervo frênico, injeção intratecal, peridural, lesão neurológica, punção vascular, pneumotórax. E mensagens para ficar em relação a isso: são técnicas seguras, são técnicas reprodutíveis, tem uma analgesia muito eficiente, acelera a movimentação e a fisioterapia no pós-operatório, reduz o tempo de internação hospitalar e o custo hospitalar e melhora a satisfação do paciente. A gente pega um paciente desse jeito no pré-operatório, que está com dor, está chorando, está com ansiedade, está com medo, que está indo para uma cirurgia que é algo desconhecido para aquele paciente, e devolve ele desse jeito, totalmente feliz, satisfeito, sem dor nenhuma no período pós-operatório imediato. E é para isso que a gente se esforça tanto, a gente estuda tanto, para ter esse paciente. Um paciente com segurança de anestesia, um paciente com qualidade de assistência médica e sempre melhorando todo esse processo e evoluindo. Obrigado. Doutor, nesse tipo de anestesia, durante a cirurgia com anestésicos que tem uma menor duração, a gente pode deixar eles em infusão? Pode. Até com os anestésicos de duração maior, na verdade, que a gente pode usar uma técnica de catéter perineural. O que é isso? A gente faz a injeção do anestésico local, faz um bloqueio anestésico, o cirurgião faz a cirurgia, só que deixa um catéter ali, pro pós-operatório. Porque daí, aquela duração que seria, às vezes, 18 a 20 horas, ia passar o efeito do anestésico local, eu consigo deixar ele em infusão contínua no pós-operatório, para dar uma analgesia, às vezes, de 1 dia, 2, 3 dias, né, para cirurgias mais dolorosas. É uma técnica muito bacana, que está sendo bastante feita também. E em relação ao pós-operatório, como é que ele é? Tipo, nós sabemos que tem muito hipnótico, essas coisas, que às vezes no outro dia a pessoa fica mal. Como é que é o pós-operatório do bloqueio? Como eu mostrei na foto ali, um pós-operatório muito bom, né? O bloqueio de plexo, ele não tem efeito no sistema nervoso central, né? Ele não seda o paciente, não dá aquela ressaca, né? Tanto que você faz um bloqueio, o paciente fica totalmente acordado. Você pode fazer ele dormir com medicações sedativas. Então ele não tem nenhum efeito de sedação, só que ele tem um efeito analgésico muito bom. O paciente não tem dor. O que pode acontecer? Ele tem um bloqueio motor associado. Isso realmente acontece, né? O paciente não vai conseguir mexer aquele braço ainda durante algumas horas. Pode ficar umas 12 horas sem conseguir mexer o braço. Aí depois de umas 12 horas ele volta à movimentação normal e tem uma analgesia que se estende ainda por mais algumas horas. Isso acaba sendo um problema às vezes para as crianças. A criança às vezes ela não entende direito e ela não consegue mexer o braço, ela não sente o braço no período pós-operatório e pode incomodar ela. Então a gente tem que explicar muito bem para o pai, explicar para a criança que o braço vai ficar dormente, o braço vai ficar anestesiado, só que para um efeito positivo, né, que é a analgesia para esse paciente. Doutor, e falando sobre crianças, tem uma idade mínima que pode ser feito esse bloqueio na criança? Não existe contraindicação de idade para bloqueio, né? Nem idade mínima, nem idade máxima. O que acaba, às vezes, contraindicando são condições clínicas do paciente, que nem eu te mostrei do bloqueio interscalênico, que não pode ter nenhuma patologia pulmonar, ou, às vezes, alguns bloqueios profundos, que não é caso do bloqueio de plexo braquial. A gente faz alguns bloqueios, por exemplo, no membro inferior, que é um bloqueio mais profundo. Se o paciente estiver anticoagulado, você não pode fazer esse bloqueio porque tem risco de hematomas. O senhor disse que usa muito ultrassom, né, um padrão ouro nessa técnica. Quanto tempo, mais ou menos, o senhor levou para aprender a utilizar? Tá. Onde eu fiz residência, realizar um bloqueio de plexo braquial era aceitar. Tinha que saber fazer até o final do R1. No R1 a gente treinava muito isso, treinava diariamente. Então, durante esse primeiro ano da residência, a gente acabava tendo muito contato com ultrassom, não só para bloqueios, mas para acessos vasculares, né? Acabava aprendendo muito bem a dominar essa técnica nesse primeiro ano de residência. Não é uma técnica muito difícil, se você fizer de 15 a 20 bloqueios aí, você fica muito bom. E hoje no serviço que o senhor trabalha, tem sala de bloqueio? Salas de bloqueio, o que são? São salas que você realiza o bloqueio antes da cirurgia, aí o paciente já entra com um membro bloqueado para a sala de cirurgia. Você ganha tempo. Aqui em Araçatuba a gente não tem ainda essas salas, né? Só que tem muitos hospitais no Brasil que acabam fazendo isso. Você faz um bloqueio numa sala separada, daí o paciente já entra na sala de cirurgia.
com o bloqueio feito, justamente por causa dessa latência do anestésico local, né? De demorar de 15 a 20 minutos. Então, esses 15 a 20 minutos você já consegue fazer previamente, já acaba acelerando o processo. Esse bloqueio do plexo, eu queria entender se ele funciona tanto para membro superior ou para membro inferior. Tipo assim, é a mesma relação? Ele funciona para o corpo inteiro. Você consegue bloquear... É a mesma ideia do membro superior, inferior. Tudo. Você consegue bloquear o couro cabeludo, você consegue bloquear a face, o pescoço, o tórax, o abdômen, o membro inferior, o membro superior. Você tem que conhecer qual que é a inervação daquela região e aonde passa aquele nervo. E com o uso do ultrassom, você consegue localizar o nervo que você quiser e analgesiar ou anestesiar aquela região utilizando anestésicos locais. Isso que é o bacana, né? O anestesista tem uma arma muito potente para ele agora, que era coisa que há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, que a gente não usava ultrassom, não existia. Que a gente não conseguia localizar esses nervos sem ultrassom. Caso um paciente, o senhor disse que não tem contraindicação de idade, mas caso um paciente de uma maior idade, por exemplo, acima de 80 anos, ele teria alguma mudança nesse bloqueio, como uma diminuição de dose, algum cuidado a mais? Sim, o que acontece é a gente se adequar à condição clínica do paciente. Tem 2 populações que têm um risco maior de toxicidade. São idosos e crianças pequenas, bebês, né? Esses pacientes têm uma melanização menor, eles têm uma metabolização reduzida do anestésico local. Então é interessante utilizar volumes menores e concentrações menores, mas não é contraindicado. A gente só usa menos droga para eles. E o que pode acontecer caso você extrapolar a dose? Isso. O anestésico local, ele tem um limite tóxico, ele tem uma dose tóxica. Cada anestésico local tem uma dose tóxica. E se você passar dessa dose tóxica, você tem um risco de fazer uma intoxicação para o anestésico local. Ele é um bloqueador de canal de sódio dos nervos. Só que quando faz uma dose maior, ele começa a bloquear canal de sódio do sistema nervoso central, ele começa a bloquear canal de sódio do coração. Então o paciente pode convulsionar, ele pode perder a consciência, ele pode fazer arritmia, ele pode fazer colapso cardiovascular, tem uma parada cardiorrespiratória, né? É um quadro bem grave, que às vezes pode acontecer se você extrapola no volume, na concentração. Ou faz até um volume adequado, só que você faz uma injeção intravascular. Se fizer uma injeção intravascular, se espalha para o corpo inteiro e ele não fica no nervo, aí intoxica. Caso o paciente tenha alguma alergia a esse anestésico, a gente só controla as complicações ou tem alguma coisa jeito de reverter mesmo? Tá, alergia, os anestésicos locais que a gente utiliza são aminoamidas, né? Alergia acontecia muito com os aminoésteres. A gente não utiliza aminoéster para fazer bloqueio de plexo, é só aminoamida. E pode dar uma alergia devido ao conservante, né, que é o metilparabeno, só que isso é muito raro, né? Os casos que falam de alergia anestésico local geralmente não são alergias, e se realmente comprovar por teste cutâneo que o paciente tem alergia àquele anestésico local, aos anestésicos locais aminoamidas, aí é uma contraindicação. Só que é muito raro isso acontecer, muito mesmo. E o pré-operatório desse paciente que a gente conversou sobre o pós, como que é feito esse pré-operatório? Isso. Como eu tinha dito, você tem que fazer uma visita pré-anestésica, idealmente dias antes, no caso de uma cirurgia eletiva, para ver as condições clínicas do paciente, ver se ele tem contraindicação, ver as medicações que ele utiliza. Às vezes tem que suspender alguma medicação antiplaquetária ou anticoagulante no caso de um bloqueio profundo, que não são os bloqueios de plexo. Bloqueio de plexo são bloqueios superficiais. Explicar para o paciente, né, como que funciona a técnica anestésica, que ele vai ficar com o braço adormecido, que é normal. E uma coisa muito importante, ele aceitar, né, ele assinar um termo de consentimento aceitando fazer aquela anestesia. Porque se ele não aceitar, é uma contraindicação absoluta. Difícil não aceitar, a gente explica como que funciona, a gente explica o benefício de analgesia no pós-operatório e todos os pacientes acabam entendendo isso. E não é uma técnica desconfortável de se fazer também, porque a gente sempre associa uma sedação na realização dessa técnica, desse bloqueio. Além desses casos do paciente não aceitar o problema de obesidade, igual você falou, tem outras contraindicações, além de crianças, idosos, essas coisas? Para bloqueio de plexo, não. Grandes contraindicações são essas questões pulmonares, né?
E extremos de idades que não é contraindicação, mas a gente acaba se adequando à diminuição de concentração, à diminuição de volume para evitar uma intoxicação nesses pacientes. Aham. É porque eu fiquei com dúvida, porque é contraindicado você fazer tipo um sedativo ou hipnótico com uma grávida por conta da barreira placentária. E aí, tipo, o bloqueio de plexo, ele entra nisso? Não, a questão da grávida você vai fazer uma cirurgia não obstétrica numa gestante. Você pode sedar aquela gestante, não é contraindicação a sedação. O que é contraindicação de sedação para gestante é no momento do parto. No momento do parto, aí realmente a gente não faz sedativos. Mas fora desse contexto, uma gestante tem uma fratura de rádio distal, que a gente vai fazer um bloqueio. A gente pode sedar ela sem nenhum problema, né? Desde que ela esteja de jejum, respeitando o tempo de jejum para não ter um risco de broncoaspiração. E, claro, faz a sedação, deixa ela com oxigênio e mantém estabilidade hemodinâmica para manter um fluxo sanguíneo uteroplacentário, né? Você faz cardiotocografia durante a cirurgia para ver como está o batimento cardíaco fetal, se precisa fazer um deslocamento uterino para a esquerda ou não, mas você pode sedar ela sim. Em pacientes, né, como o senhor disse, provavelmente é uma questão obrigatória ter o jejum. Em situações que não é possível ter esse jejum, como que faz? Tá. Jejum é obrigatório para cirurgia eletiva, né? Porque senão ele tem um risco muito grande de broncoaspirar. Só que cirurgia de emergência e de urgência, não dá para esperar o jejum, né? O paciente tem uma fratura exposta de mão, tem que ir para o centro cirúrgico, tem um risco de infecção muito grande. Isso não é contraindicação para realizar o bloqueio, mas é contraindicação para sedar o paciente. Se o paciente acabou de comeu há 4 horas atrás, ele não tem jejum. Se eu sedar ele pode broncoaspirar. Então a gente faz o bloqueio sem a sedação. A gente explica para ele, fala assim, fulano, a gente vai entrar com essa agulha aqui, vai dar uma picadinha, tem esse aparelho que dá um choquinho na hora que está perto do nervo, tá? Você vai perceber. Se estiver desconfortável, a gente para, a gente vai fazendo devagar. De maneira geral, os pacientes aceitam bem, eles entendem, a gente consegue fazer sem nenhum problema, desde que explique para ele, né? O problema do paciente é o desconhecido. Quando ele não sabe o que vai conhecer, ele fica ansioso, ele fica com medo. Mas se você criar uma relação boa e explicar o que vai acontecer, ele sabe o que vai vir e ele fica calmo. Não tem necessidade de sedar. Então a gente sempre considera ele como, por exemplo, um paciente com estômago cheio. Traumas a gente sempre considera estômago cheio, né? Ou se ele não respeitou o tempo de jejum, né? De 2 horas para líquidos claros, 4 horas para leite materno, 6 horas para uma refeição mais leve e 8 horas para uma refeição mais pesada, né? Com gordura, com proteína. Quanto a essa técnica do ultrassom, você precisa de quanto tempo de treino ou tem uma especialização que você faz para usar esse ultrassom? Como é que funciona? Não, o uso do ultrassom hoje, ele já é esperado na prática do anestesista, né? Quando você está fazendo uma residência médica, você já faz um treinamento de ultrassonografia dentro da anestesia, que hoje a gente utiliza para bloqueios periféricos de maneira geral, a gente utiliza para punções vasculares, tanto uma punção venosa central para passar um catéter venoso central, uma punção arterial para passar um catéter para monitorizar a pressão arterial invasiva, ou até um paciente que você vai fazer uma venóclise periférica, só que é difícil pegar uma veia periférica, você pode usar ultrassom para puncionar uma veia periférica. E o que está surgindo muito hoje ainda é a ultrassonografia point of care, que é aquela ultrassonografia à beira-leito para diagnóstico e conduta. Por exemplo, você tem um paciente em insuficiência respiratória, você faz uma ultrassonografia pulmonar para ver se ele tem um pneumotórax, se ele tem uma congestão pulmonar, se ele fez um TEP. Você faz uma ultrassonografia de antro gástrico de um paciente que falou que comeu há 7 horas. Será que esse paciente está com comida no estômago? Você olha o antro gástrico dele para ver se tem líquido, se tem comida. Um paciente está hipotenso, será que ele infartou? Como estão as câmeras cardíacas? Eu consigo fazer um ecocardiograma com o meu ultrassom para ver como está a contratilidade cardíaca. Então, o ultrassom hoje a gente fala que é o novo estetoscópio, né? Vai até aposentar, talvez, o estetoscópio. A gente consegue utilizar ele tanto para diagnóstico e para conduta. Caso ocorra de adentrar uma veia, uma artéria, como controla isso? Bom, a partir do momento que você percebeu que você fez uma injeção intravascular,
você tem que parar imediatamente a injeção do anestésico local e retirar a tua agulha. O risco é de intoxicação por anestésico local. E a gente sabe se vai intoxicar ou não devido a alguns sintomas precoces. Quais são os sintomas? O paciente fala que está com zumbido, está com dormência perioral e gosto metálico. Tá só com isso, é só observar. Deixa ele monitorizado, fica olhando a cardioscopia para ver se ele faz algum tipo de arritmia, vê a pressão arterial para ele se tem uma estabilidade hemodinâmica ou não e observa. A partir do momento que esses sintomas vão piorando, quer dizer que você realmente injetou muita coisa ali naquele vaso que não era para ter injetado. Aí tem uma medicação que a gente não é que reverte o efeito do anestésico local, não dá para reverter, só que ele diminui a intoxicação, que é a solução. Controla. Isso, é a solução lipídica. A gente faz a solução lipídica endovenosa e isso ajuda na metabolização, na excreção do anestésico local. O que seria esse gosto metálico em relação? É gosto metálico. O paciente diz que está sentindo um gosto metálico na boca. É um sinal muito precoce de intoxicação. Qual a maior vantagem que o senhor acha que tem em relação a essa técnica? Eu acho que hoje é proporcionar uma analgesia extremamente eficiente, que a gente não consegue de maneira endovenosa e muito segura. Coisa que não era tão segura antigamente, porque a gente não tinha o material adequado e hoje a gente tem. A gente até consegue dar analgesia muito boa hoje, porque tem várias medicações endovenosas que a gente consegue bloquear a dor de diversos mecanismos diferentes, que é a analgesia multimodal, né? A gente faz sulfato de magnésio, faz ketamina, faz alfa-2 agonistas, faz opioides, faz analgésicos, anti-inflamatórios. Só que o paciente que você faz isso e associa um bloqueio, a analgesia é muito, muito, muito maior. E com isso, a recuperação no pós-operatório dele também é incomparável. O senhor diria que seria melhor, por exemplo, como anestesia geral? Também que pode estar associadas, mas em relação a esse bloqueio, um bloqueio neuromuscular, digamos assim, seria uma vantagem a mais? Eu acho que sim. Se é possível realizar um bloqueio periférico para qualquer tipo de cirurgia, se é possível realizar, eu acho que o anestesista tem que realizar, que o paciente acaba ganhando com isso. Acho que foi isso. Tem mais alguma pergunta? Acho que foi. A gente já passou dos 30 minutos de podcast, foi muito bom. Muito obrigada ao senhor por estar aqui, aceitar nosso convite. Uma coisa que nós não vemos tanto por aí, né? O senhor realiza muito? A gente faz bloqueio de plexo, tanto bloqueio de plexo quanto bloqueios periféricos diariamente, né? Algo rotineiro para o anestesista. Então tem que ter treinamento disso, tem que conhecer essa técnica, né? E pôr em prática e difundir também, né? Para fazer a educação médica, que nem vocês estão fazendo aqui em anestesiologia. Vocês estão de parabéns em fazer isso. Acho que foi isso. Muito obrigada novamente. Foi uma honra ter o senhor aqui. Espero que o senhor aceite nossos convites. Vamos fazer com certeza no futuro para mais aulas. Muito bom o senhor estar aqui para elucidar umas dúvidas, para nos dar esse ensinamento que é um pouco mais específico, mas sempre bom saber, ainda mais para hospitais. Acho que foi isso. Muito obrigada por assistirem. Doutor. Gostaria de agradecer também e eu fico à disposição aí para novos encontros. Muito obrigada por assistirem. Obrigado. Até a próxima.